Fala aí, seus héteros! Brincadeira, gente, não desejo isso pra ninguém. Hoje vamos falar sobre orgulho. Você sabe por que a gente tem que ter orgulho? Então vamos aí falar sobre isso. O mês de junho é o mês internacional do orgulho LGBT. Então nada mais justo do que a gente falar sobre orgulho. Bem, mas aí você tá em casa, né? Nunca ouviu falar sobre isso, deve estar se perguntando, tá, por que eu tenho que ter orgulho? Então vamos pensar sobre isso. A comunidade LGBT, nos últimos séculos, tem sofrido perseguições inúmeras. Hoje em dia vivemos num Brasil onde não somos alcançados pelas políticas públicas do Estado, não somos alcançados pelas ONGs LGBTs que têm atuado na cidade, nós somos demonizados pela religião e o golpe fatal que vai dificultar com que nós tenhamos acesso a tão sonhada dignidade é exatamente esse golpe na nossa autoestima. A representação LGBT que temos são representadas na grande mídia por homens gays brancos assimilados a padrões heteronormativos eurocêntricos e que acessam a dignidade pela tão sonhada ascensão social. E bem sabemos que essa ascensão social ela não é acessível a todos. Ela inclui cada vez catracas e mais catracas que nós como LGBTs temos que aturar o dobro de dificuldades simplesmente quando vamos querer, por exemplo, cursar uma universidade, fazer uma pós-graduação ou acessar qualquer meio de estudo para que a gente possa, de certa forma, tentar ascender socialmente como nos é ensinado. E quando chegamos nas universidades, até mesmo lá dentro, enfrentamos grandes problemas quanto à positivação da nossa identidade. Por exemplo, eu sou formado em psicologia. Durante a minha graduação inteira, se a gente parou um dia inteiro para falar sobre sexualidade, gênero, diversidade sexual ou relacionamentos não tradicionais, foi muito. Nós como LGBTs temos que tirar leite de pedra ao positivar nossas identidades, porque constantemente elas são atacadas, são demonizadas e são difamadas. Somos excluídos de nossas famílias, somos assassinados nas ruas e muitas vezes estuprados para que a gente volte ao normal. E pensando exatamente em autoestima, que a comunidade LGBT cada vez mais tem militado e tem feito ações para que nós nos orgulhemos de quem somos. Diversas celebrações são estendidas durante o ano para que a gente lembre quem nós somos, de onde viemos, quem é nosso povo. Um dos impactos da destruição da autoestima na gente é quando a gente não sabe quem a gente não sabe quem são nossos amigos, a gente não sabe a história do nosso povo, a gente não sabe a história da nossa luta e a gente não sabe o que temos feito para mudar o mundo em que vivemos. E isso não é de hoje, não! Isso vem de muito tempo. Assim como as opressões contra os LGBTs, elas vêm de muito tempo, as manifestações em prol do orgulho também elas são de longa data. Para quem não sabe, a parada do orgulho LGBT, ela nasce de uma revolta da população LGBT que aconteceu em Nova York em 28 de junho de 1969 e durou por 3 dias. Havia um bar em Nova York chamado Stonewall Inn. Na época, a máfia controlava os alvarás de bebidas vendidos na cidade. Então, bares que o público LGBT frequentava dificilmente conseguiam esses alvarás. Esse bar de Stonewall Inn era um bar sem muito luxo, esses bem underground, sabe que a gente vai, bebe uma breja assim, ó, fica na calçada, troca uma ideia com os amigos, fuma nosso beck, vive nossa vida? Estilo esses, não era nenhum bar Frei Caneco ou Rua Augusta. Como todas as noites, a polícia parava no bar de Stonewall porque julgava a população LGBT um pouco mais pacífica, engraçada, e eles abusavam na chacota e de todo o seu poder policial contra a população LGBT e contra também os moradores do bairro, os frequentadores do bairro. Como todas as noites, a polícia chegou no bar, começou a fazer apreensão com todo mundo, algemar as pessoas, colocava gays de um lado, lésbicas de outro e anormais em outro canto. Os anormais eles eram identificados por não usarem 3 peças de roupa de acordo com o gênero que consta nos seus documentos. Ou seja, as caminhoneiras, as drag queen, as pessoas trans, todas
todas elas eram colocadas ali como um lugar de chacota mesmo. Até então, que a polícia, ao fazer essa batida, não esperava que no dia 29 de junho de 1969, a população do bar e do bairro se revoltasse contra tantas ações truculentas e violentas da polícia. Aconteceu uma reviravolta, as pessoas começaram a pegar tudo que tinham nas mãos e jogar contra a polícia. Foram pra cima da polícia e houve um montinho a ponto que a polícia teve que se trancar dentro do próprio bar para que a população não a linchasse. Essa revolta não parou nisso não, perdurou por 3 dias. As pessoas voltavam para suas casas, iam para os seus trabalhos e à noite voltavam para a região de Stonewall e tacava fogo nas coisas, quebrava vidraças, apenas incorriam em situações de desobediência civil para chamar a atenção para o que estava acontecendo naquele lugar. Não podemos esquecer de um fato muito importante, que a rebelião de Stonewall, ela teve participação não só da população LGBT, mas como dos profissionais do sexo daquela região, da população negra que morava naquela região e da população de rua. Stonewall ficava numa região muito pobre e que sofria demais com o abandono do Estado e a violência da polícia. Entretanto, como tudo na vida tende a ser surrupiado para a classe dominante, não foi diferente com a revolta de Stonewall. A revolta de Stonewall, ela foi retratada no cinema como uma revolta de gays brancos reclamando do governo e protestando para que fossem livres e pudessem amar. Mas a verdade por trás de Stonewall não está inscrita somente num pedido de amor ou de existência. As demandas daquele lugar eram muito maiores. Até que no dia 28 de junho de 1970, as pessoas foram de novo até o bar de Stonewall em celebração ao que tinha acontecido. Após a revolta de Stonewall, o tema foi debatido nos jornais, nas televisões e ganhou grande visibilidade. Muitos ativistas LGBTs da época não gostaram muito, diziam que era uma revolta, violência, pessoas loucas, sem propósitos e que não sabiam o que estavam reivindicando. Mas a verdade é que Stonewall foi um marco na conquista de direitos civis para LGBTs e no marco na luta por nossa identidade. Jamais esqueçam de Stonewall. Porém, ao analisar a história da luta LGBT, a gente consegue perceber que a nossa história foi assimilada pela categoria homossexual, como se os homens gays representassem tudo o que a comunidade LGBT passa, ou como de longe pudesse ser a pior das violências que corre contra LGBTs. Isso não é verdade, minha gente. Cada vez mais a militância tem criticado esse dia do orgulho LGBT e visto que ele é um dia mais de homens brancos, cisgêneros, gays e bonitos, classe média. E nós não somos isso. Nós somos muito mais diversos do que isso. Nós estamos em todos os lugares e as nossas identidades não estão assimiladas a um padrão aceito pela sociedade. Se estivesse, ainda não estaríamos onde estamos e ainda não seríamos um dos países que mais mata LGBTs no mundo. Com as críticas contra o Dia do Orgulho LGBT, mais conhecido como Dia do Orgulho Gay, outras datas para comemorar a positivação da identidade de LGBTs também acontecem no ano. Como a gente pode pensar no Dia do Orgulho Bissexual, que é comemorado no dia 23 de setembro. Foi uma data escolhida pela militância de bissexuais para que nesse dia pudessem se fazer piqueniques, debates, conversas, filmes, fazer encontro com as famílias para que pudesse se falar sobre bissexualidade. Aliás, uma das maiores reclamações da população bissexual é que elas não conseguem nem encontrar apoio entre os homossexuais e nem apoio entre os heterossexuais e se encontram um impasse onde eles não conseguem ainda nem falar sobre quem são, porque as pessoas ainda acham que isso não existe. O mês de agosto é conhecido como o mês do orgulho lésbico. Foi uma data proposta pela artista Miriam Martinho. O objetivo da criação desse mês do orgulho lésbico era que nesse mês pudesse se debater e se positivar a identidade das mulheres no Brasil, que ainda encontram uma exclusão muito grande tanto na esfera política quanto na esfera financeira. Miriam Martinho queria mudar o que a população pensa sobre as lésbicas e principalmente sobre as mulheres.
Sem esquecer da população trans, o dia 29 de janeiro é o dia do orgulho transexual. Nessa data, a população trans visa debater, conversar, fazer eventos, propor debates, adentrar a equipamentos públicos e dialogar com políticos sobre a realidade da população trans no Brasil. Assim podemos ver que a luta pelo orgulho LGBT, por mais que ela tenha nascido em um dia, ela não se tornou suficiente, ela é debatida em mais outros tantos dias no calendário no nosso país. E cada dia desses, se você concorda ou se você não concorda, não é a questão. O importante é que são dias eleitos pela população de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais para falar sobre o orgulho e a importância da positivação das nossas identidades. Jamais sinta vergonha de quem você é. Jamais sinta medo em dizer quem você é. Jamais adentre aos lugares de cabeça baixa, porque você não está errado. Errado está a nossa cultura em criar mais exclusão e mais vergonha para a nossa população. Se orgulhe de quem você é. Tente comparecer a algum evento proposto da organização LGBT da região em que você mora. Tente ficar próximo da comunidade, porque juntos nós podemos ser mais fortes e nós podemos lutar contra tanta opressão, vergonha, medo, discriminação e morte. Que nós possamos mudar a realidade dos LGBTs no nosso país e que isso comece através da gente. Porque isso não vai vir de nenhum heterossexual, nem pessoa cisgênero desse país. A nossa sobrevivência e a mudança da nossa realidade sempre esteve em nossas mãos. Então, se orgulhe, lute e se organize com os LGBTs próximos de você. Você não está sozinho. Valeu!